Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques da edição de hoje. Da terra para a mesa. Moita Bonita se destaca na produção de batata doce e na diversidade de alimentos. A cooperativa local incentiva a rotatividade de culturas e fortalece a agricultura familiar. Agricultores sergipanos inscritos no CAD Único recebem apoio do programa Fomento Rural, recursos diretos que garantem renda e estímulo à produção no campo através da parceria do governo federal e o estado, através da Endagro. Sustentabilidade na prática. Em São Cristóvão, o assentamento Emília Maria mostra que é possível unir meio ambiente, educação e agricultura familiar. E ainda, sabor do interior. No povoado Tombo, em Salgado, um restaurante conquista moradores e turistas com comida no fogão a lenha. Fique com a gente, porque o Sergipe Rural está só começando. A gente começa o programa de hoje falando de produção e organização coletiva. Em Moita Bonita, no agreste sergipano, agricultores familiares têm se destacado com a cultura da batata doce. O trabalho ganhou força com o apoio da Cooperafes, que incentiva a rotatividade de culturas e ajuda a garantir renda no campo. A reportagem é de Jamílis Batista e Jorge Henrique. O município de Moita Bonita se destaca como um dos maiores produtores de batata doce de Sergipe. A região também cultiva amendoim, milho e macaxeira. Para fortalecer a produção local, a Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Moita Bonita, Cooperafes, orienta os pequenos agricultores e incentiva a prática da rotatividade de culturas, contribuindo para o desenvolvimento da produção. A gente trouxe técnico da Endagro já para dar palestra nas reuniões da cooperativa, para mostrar para os agricultores a importância de você plantar uma cultura diferente para diminuir a quantidade de pragas do solo, para fortalecer o solo ainda mais, porque o nutriente que o milho precisa é bem diferente do da batata. Então o milho puxa o nutriente que ele precisa e o da batata ele deixa lá. A mesma coisa a batata ela puxa o nutriente que ela precisa e deixa o nutriente que o milho vai precisar. Então tudo isso é feito com essa parceria que a gente tem trabalhado, com pesquisas da gente mesmo junto à internet, mas basicamente, principalmente junto a parcerias com essas entidades que eu falei. A cooperativa reúne atualmente 67 cooperados. Juntos, eles produzem uma diversidade de alimentos que abastecem o comércio local, outros municípios e ainda são destinados a programas como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O PAA e o PNAE são mercados extremamente importantes para o agricultor, pois eles garantem um preço justo durante a consecução daquele contrato. Por exemplo, hoje, a nossa batata doce do nosso agricultor, que ela é comercializada para o PNAE, ele recebe R$100 o saco de 40 quilos, ou seja, sai a R$2,50 o preço da batata doce. A do PAA, o agricultor está recebendo R$120 o saco. É uma parte da produção? É, porque a gente não consegue comercializar toda a produção, até porque tem um limite por agricultor. Mas essa pequena parte faz com que o agricultor tenha garantido aquela renda e ele não precisa se preocupar. Haja visto, por exemplo, que hoje a batata doce, principalmente a batata doce roxa, de uma boa parte dos cultivares, ela está sendo comercializada a 40, 50, 60 reais o saco. Para o PNAE está recebendo 100 e para o PAA 120. Então, é um mercado que ajuda muito o nosso agricultor. Um dos primeiros cooperados é o agricultor José Gonzaga, que foi encontrado adubando a lavoura de milho e fazendo a capina do terreno. Para facilitar o trabalho, ele criou um equipamento simples, uma colher presa a um cabo de vassoura. Gonzaga também compartilhou a variedade de produtos que cultiva e ressaltou o apoio da cooperativa. A cooperativa, para mim, é tudo. Eu defendo de unhas e dentes, né? Não sei se vai dar certo até o final, né? Mas eu pretendo que sim, né? É uma equipe muito organizada, uma equipe muito equilibrada, tanto na administração como nos agricultores, né? Sempre nós estamos fazendo reuniões e participando, né, dos que está acontecendo, né? E assim por diante, né? Após a colheita da batata e do milho, nada se perde. O agricultor Jackson Góes aproveita as ramas da batata e os pés de milho como ração para o gado. Todo o material é moído e transformado em alimento para os animais.
Depois da colheita, as miúdas, eu sempre dou meu boi, a rama, uma parte, né, que sempre não tem como relar toda. E a batata eu vendo, os comerciantes, e o meu milho eu corto, enquanto ele está novo, eu corto ele e vou relando para os boi. E quando ele fica seco, eu faço o rolão, eu não faço cilo não, eu gosto de fazer o rolão, deixo ele secar e faço o rolão e trago para dar os boi também. Há mais de 2 décadas, Josivaldo Almeida cultiva batata. Durante a nossa visita, ele realizava a colheita da batata roxa italiana. O agricultor falou sobre a comercialização e reforçou a importância da cooperativa no escoamento da produção. A cooperativa é muito importante para nós cooperados porque ela trabalha com preço justo. Só dar um exemplo, agora recentemente que a gente vendemos batata de R$120 o saco, enquanto os atravessadores estavam pagando R$50, R$60. Isso nos ajuda muito, né? Trabalho com preço justo e também escoa mais a produção da gente. Grande parte do amendoim cozido vendido no estado vem de Moita Bonita. Há inclusive agricultores que compram o produto em outros estados para revender na região. Cleberson Barreto cultiva amendoim há cerca de 8 anos e destaca a importância da cooperativa e da rotatividade de culturas para garantir uma boa produtividade. Para a rotatividade da terra, para a lavoura, para deixar o solo mais saudável para outras plantações de batata, como milho, amendoim. Muito bom que a gente tem para botar a mercadoria da gente quando tem, né? Um precinho até melhor do que os outros não pagam tão bem como a cooperativa. Com o apoio da Cooperafes e a prática da rotatividade de culturas, os agricultores fortalecem a produção, preservam o solo e garantem mais sustentabilidade no campo. A gente está sempre buscando uma forma do agricultor sempre melhorar tanto o seu solo, para poder produzir mais com um custo menor, como também melhorar a sua renda. Então o foco da cooperativa, na verdade, é esse, é auxiliar na produção e na comercialização dos produtos do nosso agricultor. E em Sergipe, o programa Fomento Rural tem contribuído para mudar realidades. Executado pela Endagro, através da parceria dos governos federal e estadual, o projeto apoia agricultores e pequenos empreendedores inscritos no CadÚnico, com incentivo financeiro e assistência técnica. Um apoio que já garante resultados concretos em diversas regiões. Confira. Viajamos até o povoado Patioba, no município de Japaratuba, a 54 quilômetros de Aracaju, para mostrar a primeira cozinha comunitária do estado, voltada exclusivamente para mulheres quilombolas. O coletivo de mulheres Delícias do Quilombo atua na agroindústria quilombola Mãezai. Uma das principais parceiras do projeto é a vereadora Maria Normélia, mais conhecida como Mel da Patioba, que contou como tudo começou. O projeto aqui da agroindústria Mãezai, ela começou através de um sonho de mulheres que queria tornar esse espaço um espaço de venda, até porque a comunidade ela é rica em frutas, em várias coisas aqui da nossa a cultura familiar. Então a gente pensou junto e aí teve uma instituição dos Estados Unidos que acreditou na gente e que deu espaço para que a gente pudesse comprar esse espaço. Daí desse espaço surgiu novos parceiros importantíssimos, como a Mosaic, que também apoiou a gente, como a Prefeitura, o Tribunal de Justiça também, que disponibilizou o SENAC para que viesse aqui formar, né, as mulheres aqui. Com o apoio do governo do estado, através da Endagro, elas foram beneficiadas com o programa Até Mulher Sergipe, que transformou o sonho em realidade. Elas também recebem capacitações do SENAC, apoio da Prefeitura de Japaratuba e, através da Codevasf, conquistaram 4 fornos industriais, com capacidade para assar até 80 bolos. O desafio da gente era fazer com que, mesmo com todas essas parcerias, como era que ela ia funcionar. Aí é que surge, né, a Endagro, que veio na nossa comunidade, que viu o potencial dessas mulheres, e aí surgiu com a Ter Mulher, que é um projeto, né, de assistência técnica às mulheres. E aí, além desse projeto de formação, trouxe possibilidade dessas mulheres se formar, também trouxe o recurso, né, que garantiu para que essas mulheres pudessem se juntar e poder formar hoje, equipar a nossa fábrica, que é a agroindústria Mãezai, que também Mãezai é uma senhora que foi homenageada, que tinha 100 anos, que faleceu,
e que ela era mestre do caruru aqui. É um case de sucesso a agroindústria da Patioba. Nós começamos ali com o Ater Mulher, que é a ciência técnica de gestão rural para mulheres especificamente, e os técnicos da Indagro conseguiram colocar de maneira fácil, né, a necessidade da coletividade. E ali não foi complicado porque aquela comunidade já tinha uma preparação do que é trabalhar em conjunto. E nesse recurso do Fomento Rural, que é uma parceria do Governo do Estado de Sergipe, através da Indagro e o Ministério do Desenvolvimento Social, com esse Fomento Rural, a comunidade receberam o fomento, se juntaram e construíram a agroindústria, né? A agroindústria é formada por 40 mulheres, divididas em 2 turnos, das 5 às 16 horas e das 16 horas à meia-noite. A produção gira em torno de 2.000 bolos por dia, que são destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e distribuídos em escolas. Beneficiárias do programa falam sobre como a agroindústria e os cursos oferecidos pelo SENAC mudaram suas vidas, sendo hoje sua principal fonte de renda. Muito importante, assim como para as mulheres também que fizeram, né, muito aprendizado, nós aprendemos muito com os cursos deles, né, principalmente de empreendedorismo. A gente aprende, a gente passa por nossos conhecidos, a gente faz aqui, cada vez aprendendo mais. O professor que vem é ótimo, ele sabe muito ensinar a gente aprende cada passo a passo, então é muito importante para todas nós, porque cada dia mais a gente só aprende mais, né? Então isso é muito bom. A produção é coletiva. As mulheres preparam a massa, assam os bolos, deixam esfriar em armários apropriados, desenformam e embalam os produtos para entrega. Um processo que já virou referência no povoado e no município. Mel da Patioba destaca a importância de um projeto que é fruto da união e da força feminina. Mais de 40 mulheres estão produzindo e estão vendendo esses produtos. Mas isso também só possibilitou porque nesse projeto do Até Mulher, todas essas mulheres tiveram a possibilidade de tirar uma CAF que dava garantia de que essas mulheres pudessem sim acessar esse programa. Então aqui, na verdade, é só gratidão, agradecer a cada parceiro, tanto a instituição dos Estados Unidos, a Mosaic, a Prefeitura Municipal, a comunidade e principalmente a Indagro, que nunca largou a mão da gente. Desde que começou o projeto, ele está sempre aqui nos assessorando, vem nos visitar, vem nos acompanhar. A produção de bolos na agroindústria teve início em junho deste ano. Além dos bolos, as mulheres também produzem biscoitos de maisena, geleias e licores de acerola e tamarindo, comercializados nas feiras locais. Um projeto que nasceu do sonho coletivo das mulheres quilombolas e que hoje virou marca e fonte de transformação. Hoje nós estamos funcionando, nós estamos trabalhando, fazendo aquilo que a gente gosta. Então, agradecer mesmo a cada um de vocês que fizeram com que esse sonho de fato se realizasse. Então, venham sentir o cheirinho aqui do doce dessas mulheres. A seguir, agricultores do assentamento Emília Maria, em São Cristóvão, dão exemplo de sustentabilidade e organização no campo. É depois do intervalo, Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e a gente segue contando histórias inspiradoras do campo. Agora é hora de ver quem interagiu com a gente pelo WhatsApp, YouTube ou Instagram. Nosso abraço vai para o Beto Góes, que está sempre ligado com a gente, e para a Luarte Silva, que destacou a informação e as novidades do programa. Valeu também ao Eriano Calazans pelo carinho de sempre. E o Sergipe Rural rompendo fronteiras. Um alô especial para a turma da Bahia, o Haroldi Souza, nosso fã número 1, de Dário Meira, e o Marcondes Santos, lá de Palmas, de Monte Alto. Agradecemos também ao Adalberto Bispo, sergipano, que nos veio de São Paulo, pela excelente sugestão de pauta. Anotado, Adalberto. A todos que participam, nosso muito obrigado. Continue comentando e compartilhando, pois sua mensagem pode aparecer aqui no próximo sábado.
Participe você também no nosso número, é o 79999284631. Agora a gente te leva ao município de São Cristóvão, na região metropolitana de Aracaju. No assentamento Emília Maria, 163 famílias mostram que é possível produzir com respeito à terra e ao meio ambiente. Lá, a organização coletiva e a agrofloresta são base para uma agricultura familiar forte, sustentável e cheia de histórias para contar. Acompanhe. No assentamento Emília Maria, localizado em São Cristóvão, às margens da rodovia Conselheiro Carlos Pina, 163 famílias vivem da agricultura familiar, que vem transformando a vida dos moradores. Nossa equipe foi recebida por Rosivana, com um cafezinho e um milho recém-colhido da roça. Ela falou sobre a importância da terra e da regularização fundiária no assentamento. Agradeço a Deus e o governo federal, né, que comprou aqui, o INCRA comprou. Graças a Deus agora nós estamos mais tranquilos, né, para produzir bem melhor e mais, né. Rosivana cultiva em um sistema agroflorestal, milho, macaxeira, banana, entre outras culturas. Quando tem grande quantidade eu vendo, quando tem menos é para a família, mas produzo para vender também. Aqui é natural, é um sistema agroecológico, que a gente planta de tudo para poder fazer o manejo da terra, né? A gente planta de tudo, da árvore nativa até árvores frutíferas e também a agricultura familiar, no caso a macaxeira, o milho, o amendoim, isso aí faz um equilíbrio, né, na plantação, no plantio. Ronaldo, também assentado, é apicultor e meliponicultor. Ele trabalha com a criação de abelhas em meio à agrofloresta, favorecendo o equilíbrio ambiental. São 12 colmeias de abelhas sem ferrão e 24 com ferrão. Meu pai era criador de apis e eu comecei a ir com ele na captura, no manejo com elas, na produção de mel. E meu pai, seu Rivaldo Carmelo, é que me ensinou tudo isso, né? E depois eu conheci as sem ferrão, né? Que as meliponas. Seria Uruçu, Mandaçaia, Jataí, e me apaixonei por elas. E hoje estou aqui, criando elas, as duas, né? Eu crio apis e sem ferrão, né? Visitamos o quintal produtivo de Otoniel, que mostrou as culturas que mantém em sua propriedade e como aproveita esses alimentos. Ele é aluno do curso técnico em agropecuária do IFES e relatou como os conhecimentos adquiridos têm contribuído para o desenvolvimento do assentamento. Como eu sou agricultor familiar, eu tinha bastante vontade de fazer um curso técnico. Quando eu comecei a fazer, eu me encontrei que é tudo que eu estou fazendo lá na teoria que eu faço na prática. Então é muito bom para mim e também para estender para os nossos companheiros. O que eu estou aprendendo eu não vou ficar só para mim, vou passar para os meus vizinhos, para os meus companheiros do nosso assentamento. Otoniel também comentou sobre os 3 tratoritos recebidos por meio da emenda parlamentar. Esse tratorito veio nos agregar, porque hoje a mão de obra está ficando muito escassa, né? Então o tratorito, como a senhora viu aí, adianta muito a gente arar a terra, preparar a terra, já fazemos as leiras. Então ele é um alívio muito grande e também na economia, né? Na questão de combustível, 1 litro você passa 2 horas, 3 horas arando sua área, sem depender de alguém para poder pagar um dia R$100 a diária. Então é muito bom isso aí, o tratorito veio agregar para a gente de verdade. A esposa de Otoniel, Maria de Sá, cultiva ervas medicinais em casa, como capim-santo, cidreira, terramicina e entre outras plantas. Nem todo mundo tem condições de ir até a farmácia, né, normal. Então nós temos aqui bastante ervas que você pode cuidar, como pode cuidar de inflamações, como você pode cuidar também da saúde da mulher, da saúde do homem, né? Pode cuidar também das suas galinhas também, que a farmácia viva também, ela ajuda muito nisso também. E eu creio que seja assim também para todos do assentamento. Além da agricultura, o assentamento investe em educação. Quem não teve a oportunidade de estudar na infância, agora pode frequentar o EJA no período noturno. Orlando, que cria porcos, falou da importância das aulas para a sua vida. A gente que não teve oportunidade na infância de estudar é muito importante, né? Estou lá com a professora, maravilhosa, uma pessoa muito educada, uma paciência terrível. Porque ensinar velho é pior, acho que é pior que criança, né? Mas ela tem muita paciência e vamos continuar. E graças a Deus já sei assinar meu nome perfeito. Já li algumas palavras pequenas, uma grande eu ainda me engancho um pouco, mas umas palavras pequenas já dá para ler. E é só felicidade, né?
A professora Joana Angélica, também assentada, contou como surgiu a iniciativa de alfabetizar os moradores e sobre o apoio que recebe. A prefeitura, a gente tem uma parceria muito grande com ela, né, graças a Deus. E assim, sim, eles enviaram alguns materiais, né, para os alunos. Graças a Deus, a gente recebe isso com muita gratidão, porque afinal de contas, eles precisam dessa ajuda e a gente também faz com que eles tenham mais motivação para continuar. São quantos alunos? 26. Isso, 26 alunos. Os meus filhos, eu chamo eles de meus filhos, né? Mesmo com uma certa idade, a gente acaba tomando a liberdade de cuidar, porque somos cuidadores uns dos outros, e levar isso adiante, né? O assentamento também conta com representantes que lutam pelos direitos das famílias. Christian, coordenador de base, falou sobre sua atuação e ressaltou o papel do INCRA no processo de regularização das terras. O INCRA que tem nos ajudado bastante, que tem fortalecido bastante a nossa luta através do governo federal, né, que dá importância à agricultura familiar. Então, o coordenador de base é aquele que vai e articula políticas públicas para trazer para dentro das nossas comunidades, para dentro das nossas bases do MST, né, juntamente com o MST, que é um movimento social que ajuda bastante a agricultura familiar, fortalece a reforma agrária no país. Então essa é a nossa função, é agregar para nossas famílias agricultoras, né, que faz agricultura familiar, que luta pela soberania alimentar. O assentamento Emília Maria é exemplo de como a terra, quando valorizada e cuidada, pode gerar renda, promover desenvolvimento sustentável e melhorar a vida das pessoas por meio da agricultura familiar. Procurando parceiros, né, no município, e nos órgãos públicos para estar distribuindo nossa alimentação e correndo atrás também para a melhoria da nossa companheirada, como o CAF, né, a gente já corremos atrás para estar fazendo a CAF das famílias que estão aqui no assentamento, para estar distribuindo para o PENAI, PAA e outros projetos que tem do governo federal com a agricultura familiar. A seguir, vamos mostrar a gastronomia que encanta e valoriza o interior. No povoado Tombo, um restaurante rural tem chamado a atenção pelo sabor e tradição. A gente volta em instantes. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para os próximos dias. Acompanhe no mapa como fica o clima em todas as regiões de Sergipe. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol brilha entre poucas nuvens no sábado e domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens, mas sem previsão de chuva no litoral sergipano. No agreste sertão do estado, o tempo também segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta com a chegada de uma nova massa de ar quente que vem do oceano. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 31 graus. No município de Boquim, a temperatura deve chegar aos 28 graus, 29 em Itabi e 31 graus em Propriá. E no município de Salgado, na região centro-sul de Sergipe, um restaurante rural tem atraído cada vez mais clientes. No cardápio, pratos feitos no fogão a lenha e muito sabor do interior. Localizado no povoado Tombo, o local é exemplo de empreendedorismo que fortalece a economia local. Confira. Há 2 anos, o restaurante Casa da Costela, localizado no povoado Tombo, em Salgado, vem conquistando o paladar dos visitantes que buscam uma comida com sabor autêntico e um ambiente tranquilo, rodeado por uma paisagem natural. O proprietário Cristiano Ribeiro relembra como foi inovar ao apostar em um restaurante em plena zona rural. Minha mãe trabalhou numa fazenda há muitos anos atrás, trabalhou durante muito tempo. E aí eu sempre gostei de cozinhar. Aí depois dessa trajetória na fazenda, a gente saiu, veio morar na cidade de Salgado. E aí eu conheci Reinaldo Moura, conselheiro do Tribunal de Contas. Passei um bom período trabalhando no tribunal, prestando serviço ao tribunal e ligado a ele.
Mas sempre eu tive vontade de colocar um restaurante nessa área, que fosse uma coisa diferente, um restaurante rural. E aí, com essa ideia na cabeça, sempre trabalhando no tribunal e pensando em um dia concretizar esse sonho. Foi quando eu saí do tribunal, aí eu entrei nesse novo desafio. O grande diferencial está no sabor que remete às raízes do interior. No centro do cardápio, o fogão a lenha de laranjeira dá o tom da culinária. As carnes, ao invés de serem assadas em churrasqueiras tradicionais, são preparadas de forma artesanal, o que garante um gosto ainda mais especial. Na verdade é um pit smoke, né? Que é uma churrasqueira que assa a carne no bafo. Ela assa só na temperatura, a carne não tem contato com o fogo diretamente. Só passa o calor e aí a carne fica suculenta. Aí, nesse caso, eu coloco 10 horas da noite, um dia antes, para comer no outro dia, meio-dia. Ela tem todo esse processo aí, não é só chegar e assar, é um churrasco programado, na verdade. Aberto aos finais de semana, o restaurante atrai quem procura uma refeição marcante, seja para aproveitar o dia em família ou reunir os amigos. A costela é uma novidade, né? Eu peguei um prato, que é um negócio meio complicado você agregar só um prato no nome do restaurante, então o pessoal chega aqui, vê o local, aí quando chega aqui que come a costela, aí rapaz, é maravilhosa a costela, valeu a pena a viagem e tudo. É isso, o pessoal sai daqui gostando muito. O povoado Tombo tem se destacado cada vez mais pela boa gastronomia, atraindo turistas e fortalecendo o nome de Salgado, como referência na culinária regional. O pessoal visitar Salgado, ela tem uma experiência completa, onde comer, o que fazer. Então, assim, já há algum tempo a gente vem mapeando, identifica e chama essas pessoas para receberem qualificação. Dessas qualificações, por exemplo, aqui, a gente coloca no Google Meu Negócio, que para as pessoas, ao passarem, se identificarem, que não é um acesso simples. Mas aí tem como a pessoa de qualquer lugar vir aqui, avaliar, e constantemente a gente vai, divulga os estabelecimentos, traz eles para dialogar, e na construção de um roteiro turístico, todo o comércio tem que estar envolvido, porque a cadeia do turismo, ela toca vários eixos. A gastronomia é um eixo super importante, e uma das coisas que marca muito Salgado. Salgado é muito conhecido por causa da comida, e a comida aqui é muito boa, e é um cartão de visita. Veio a Salgado, visite tal lugar, vem na Casa da Costela, e meu papel é sempre estar buscando que os comerciantes venham se qualificar, que venham oferecer uma experiência de gastronomia, porque quando você come na Casa da Costela, você tem uma experiência que também é uma marca da cidade de Salgado. O que começou com vendas apenas por delivery, hoje se transformou em um restaurante que ganhou espaço no coração e no paladar de quem não abre mão de uma boa comida. São mais de 100 quilos de carnes consumidos por final de semana, mostrando que investir na gastronomia também é uma forma de desenvolver o interior. Aqui funciona de sexta a domingo, a partir das 11 horas, às 16. E as redes sociais tem o Instagram Casa da Costela, ou pelo nosso contato, que é 99913 6051. Tem o WhatsApp ou por ligação, né? E o Sergipe Rural fica por aqui. Hoje você viu a força da agricultura familiar em Moita Bonita, os resultados do fomento rural no campo, a sustentabilidade no assentamento Emília Maria e a culinária regional que encanta em Salgado. Na semana que vem temos mais histórias para contar. E não esqueça de enviar sua sugestão para a gente, pgmsergiperural@gmail.com ou pelo WhatsApp 79999284631. Até a próxima.